Com alegria, eu cumprimento você que está nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube e na rádio ADFM 88.7, com a paz do Senhor. Estamos iniciando o episódio de número 18 do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e da rádio ADFM 88.7. Quero registrar a nossa alegria, o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o diretor, o coordenador da comunicação da nossa igreja, e também pela vida do nosso primeiro vice-presidente da Confradesp, presidente da Assembleia de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o coordenador deste conteúdo, deste podcast, que é o podcast da nossa convenção estadual. Saudando o nosso presidente e vice-presidente, eu externo também a nossa saudação aos pastores que compõem a diretoria da nossa convenção e aos pastores que compõem a diretoria da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém. O Confradesp em Revista começou como uma revista mesmo, um periódico impresso, que a cada AGO da nossa convenção, que acontece sempre no mês de outubro, chega na mão dos nossos obreiros. Depois, o Confradesp em Revista se tornou um programa de rádio e há cerca aí de 6 meses se tornou então um podcast. E a cada edição nós temos conversado com um pastor presidente de campo, um pastor setorial, um obreiro, um missionário, alguém que tem dedicado a sua vida ao ministério pastoral. Já passou por aqui toda a diretoria da nossa convenção, alguns diretores da nossa igreja, pastores setoriais e presidentes de campo já de diversas cidades do nosso estado e de outros. E hoje eu recebo o pastor Edson José dos Santos. Pastor Edson é o pastor setorial da Assembleia de Deus Ministério do Belém em Cidade Ademar, setor 8, aqui na Zona Sul de São Paulo. Foi missionário, foi presidente de campo por um tempo, trabalhou no Ceifeiros e Chamas e é alguém que tem 81 anos e uma longa folha de serviços prestados ao Reino de Deus, iniciando seu ministério e vivendo todos esses anos aqui no Ministério do Belém, auxiliando os nossos pastores, pastor José Wellington e pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor Edson José dos Santos, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo aqui. Antes do Senhor se manifestar, eu quero dizer que o Senhor é uma ovelhinha preciosa de Jesus e desde o dia que o Senhor nasceu, Jesus nunca lhe perdeu de vista. Amém? Amém. Bem-vindo, pastor Edson, ao podcast da Confradesp. Amém. Muito obrigado. Saúdo a todos aí com a gloriosa paz do Senhor. Um bom dia para todos. E é um privilégio, uma honra para mim estar aqui nesse programa do podcast da nossa rádio. E aí eu tenho uma satisfação muito especial, que você é como um filho para mim. Eu o conheço desde quando era pré-adolescente, lá em Itaim Paulista. E hoje eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que Deus fez na sua vida e no seu lindo ministério. Pastor Edson tem 81 anos. Completos Agora no mês de fevereiro. Dia 21. Nasceu na cidade de Ituaçu, na Bahia. Ituaçu, estado da Bahia, fica perto de Barra da Estiva, que é o portal da Chapada da Diamantina. Muito baiano, da gema, né, pastor? Até a medula. Veio para São Paulo muito jovem, né? Já vim bem jovem, bem criança ainda. Mas voltei lá várias vezes. Né? Tem parentes que moram por lá ainda? Tenho alguns primos, muitos primos que estão lá. Muito bom. Pastor Edson é filho de Argemiro Florencio dos Santos e de Maria Angélica da Rocha. Perfeito. Não é isso? Quantos irmãos o senhor tem, pastor? Éramos em 12. Eita! Atualmente nós somos em 4. Eu e mais 3 irmãs. Já foi mais da metade, hein, pastor? Já todas dormiram no Senhor, inclusive meus pais. Pastor, e o senhor nasceu num berço cristão ou conheceu Jesus depois? Não, eu nasci num berço idólatra. Meu pai era muito idólatra. Mas Deus estendeu as mãos quando Jesus salvou uma das minhas irmãs aqui no interior de São Paulo. E essa irmã morava com o marido dela conosco. Meu pai, ele era tão fiel às suas tradições que botou ela para fora. Não quis mais ela vivendo no mesmo teto. E o meu cunhado também. E ficou 5 anos sem falar com ela. Meu Deus. Porque, dizia ele, passou para a lei dos crentes. Então,
Então foi assim. Mas minha irmã, pacientemente, e a gente naquela época trabalhava na roça. E era interessante que eu dizia para ela: Nina, canta aquele hino, foi na cruz, foi na cruz. Ela falava assim: não, o pai está muito perto, ele vai ouvir, vai ficar bravo. Então, quando meu pai estava bem longe, eu falava: Nina, canta que o pai está longe agora, ele não vai ouvir. Eu gostava de ouvir o hino, foi na cruz, foi na cruz. Então, Deus falou comigo já como criança, através desse hino que a minha irmã cantava. Era o hino 15, o hino 12, eu sempre, 169, que eu sempre gostava de ouvir esses hinos, e até hoje eu amo esses hinos. E como o senhor aceitou Jesus? Então, aí depois que eu fui morando no estado do Mato Grosso, eu era muito valente, muito baguá, andava armado naquela época. Eu tinha 17 anos, já andava armado lá no estado do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. O senhor era bonzinho, né? Aí eu briguei com um camarada lá e ele me jurou de morte. E um vizinho do meu pai, que era o cartorário, ele era do cartório, o senhor Zé Carlos, ele disse assim: senhor Agimir, eu vou lhe dar um conselho, pega o seu filho e leve embora daqui, porque esse camarada que jurou ele morto já matou os dois aí, e o seu filho corre risco. E eu não tinha medo, né? Mas, então meu pai escreveu uma carta para o meu irmão, naquela época não tinha telefone, o telefone era aqueles bem difícil, né? O celular, então, nem pensar. Então, meu irmão respondeu para o meu pai que podia levar ele. Ele morava aqui em São Paulo. Então, meu pai me trouxe para São Paulo e eu cheguei aqui e fui morar com meu irmão. Eu tinha 17 anos. 17 anos já estava jurado de morte. Pois é. Era brabo mesmo esse baiano, hein? Aí, o meu irmão era da polícia, ele era da Guarda Civil de São Paulo, que era, naquela época, a polícia do Jânio Quadro, a polícia estadual. E depois o meu irmão acabou me convencendo. Aí eu fui trabalhar nas fábricas aqui, aprendi a profissão de torneiro mecânico, ajustador de máquina operatriz. Com 18 anos eu já era chefe de seção. Mas o meu irmão acabou me convencendo eu entrar na Guarda Civil de São Paulo. Eu fiquei 6 meses fazendo exames lá no Albuquerque Lins, naquela época, para conseguir passar nos exames. E aí eu fui incorporado na Guarda Civil no dia 1º de abril de 1964, quando estourou a Revolução aqui. Aí eu fiquei lá, aquartelado lá durante algum tempo. E depois acabei sendo um excelente policial, inclusive recebendo medalhas e tudo, porque eu acho que aí foi que se aflorou o pastorado em mim, porque eu ajudava muito as pessoas, né? Eu separava brigas e acabava fazendo os dois ficarem em paz e tudo, era assim, né? Então o Ministério da Reconciliação chegou no senhor antes do senhor ser crente? Muito antes, muito antes. Então, por exemplo, encontrei uma senhora chorando com a criança porque o hospital não pôde internar o filho dela, ela tinha que voltar para casa. Eu convenci o encarregado da viatura para nós tirar a viatura fora do setor para levar ela lá em Americanópolis, na casa dela. E aí ele falava assim para mim: Edson, você não tinha que ser policial, você é um anjo, rapaz, você quer ajudar todo mundo. Sem eu saber, eu estava exercendo assim uma espécie de pastorado. Então ajudava muita gente. Tinha um comerciante no Lago 13 Mar que falava assim: Edson, você não é para ser policial, vai para Globo, rapaz, você é um artista, você tem que ir para Globo. Não quer saber de Globo, nada. Para mim os artistas eram tudo, sei lá, assim, pessoas que não eram muito bem. Então eu não quis saber disso. Mas aí depois que eu já estava com 10 anos de vida policial, aí sim eu era um angustiado, tá certo? Eu assumi a responsabilidade do meu pai, eu sou arrimo de família, quem cuidou do meu pai e da minha mãe até eles irem embora foi eu, dando tudo. Aluguei uma casa imobiliei ela como se eu fosse casar e trouxe meu pai e minha mãe e cuidei deles até o fim.
e decidi que eu só deveria me casar depois que meu pai fosse embora. Tanto é que eu casei com 37 anos. E aí, quando eu me casei, eu só tinha minha mãe, meu pai já tinha ido. Eu cuidava do meu pai, eu que dava banho do meu pai, cuidava dele, fazia tudo. Era o único filho que cuidava do meu pai. Então, por isso, eu decidi não me casar. E aí, depois que Deus recolheu ele, então foi que eu conheci a Simeia. E aí, sim, me casei. E fiquei cuidando da minha mãe. Minha mãe ficava em Piracicaba. Então, essa é um pouquinho da minha história. Mas, quando eu percebi que não tinha mais jeito, eu disse para minha mãe já estava na igreja. Mãe, tem culto hoje porque eu quero ser crente, mãe. Essa vida não dá mais para mim. Ela olhou para mim e falou assim, veja bem o que você vai fazer. Os moços da igreja lá não bebe, não fuma e não é namorador que nem você é. Eu disse, não, mãe. É o seguinte, mas esse negócio de beber, tem igreja aí que a gente pode ir e bebe. Eu conheço alguns crentes aí que tomam umas gororobazinhas de vez em quando, só não ficam bêbados. Eu acho que eu vou para uma dessas igrejas, mas, mãe, eu quero me entregar hoje. Eu falei, então vamos. Então eu fui num culto de quinta-feira, se te via muito, acho que umas 15 pessoas. E quem estava dirigindo é um velhinho, um presbítero. Ele ficou assim, irmãos, vamos terminar o culto, hoje acho que não tem ninguém para se entregar para Jesus. Aí as irmãs falaram assim, irmão Caetano, o filho do irmão Agimiro está aí, o irmão Edson já me chamava de irmão, o irmão Edson está aí. Ele não escutava o quê? Faz o apelo, ele está aí. Aí eu falei assim, pronto, eu estou amaldiçoado. O homem nem vai fazer o convite. Então, é mesmo, quem sabe hoje ele quer aceitar Jesus. Quando ele disse quem sabe hoje, eu levantei minha mão, as duas mãos chorando. Aí fui lá para frente chorando. E a minha oração foi essa, Senhor, eu te recebo agora como meu único suficiente Salvador, mas amanhã eu não quero mais sentir vontade nem de beber, nem de fumar, nem de me prostituir. O Senhor me livra de tudo isso. No outro dia, eu amanheci com nojo de bebida e com nojo de cigarro. Glória a Deus. E aí, a igreja que eu fiquei foi a Assembleia de Deus, mesmo, Ministério de Madureira. Fui batizado 6 meses depois no tanque batismal da rua São Leônidas, pelo pastor João Galdino de Lima, que também de saudosa memória. Hoje, o ministério dele é a ADSA Brasil, né? A ADSA Brasil, acho que é os netos deles que são os pastores. Isso. Meu cunhado está lá, o pastor Simeão. E nessa igreja o senhor conheceu a irmã Simeia? Nessa igreja eu conheci a irmã Simeia. Depois de convertido já? Já, depois de convertido, batizado, sim. E aí a Simeia diz... O senhor se batizou em 29 de junho de 1975. Perfeitamente. Aceitei Jesus em janeiro, 6 meses depois. Então, a Simeia disse que naquela época as moças colocavam tapete vermelho para mim passar. Tudo bem, eu era um representante da Baia, inclusive lá tinha um costume de ler o valor do dízimo. Quando li o valor do meu dízimo, era maior do que toda a entrada da igreja. Isso era ruim para mim, que as irmãzinhas chegavam, irmão, não posso pagar minha conta de luz, o senhor ganha bem, me ajuda. Então eu acabava. E aí eu pedi para o irmão não fazer aquilo, não ler o valor e tudo, porque eu era muito bem assalariado. E carro sempre andava com carro zero. Então eu dizia, eu tinha meu biotipo. Eu orava, Senhor, a esposa que o Senhor preparou para mim, ela tem que gostar de evangelismo e o dia que eu encontrar ela, ela tem que estar suada no campo, na batalha de evangelismo e ela tem que estar com a mão cheia de folhetos. Se não for assim, não é o Senhor que está preparando para mim. Então, esse é o meu biotipo. Sim. Eu queria conhecer. Eu disse, eu não quero conhecer ela na orquestra, nem cantando na mocidade, nem no coral, nada disso. Eu quero conhecer ela na batalha. E aí um dia se reuniu a igreja de Vila Rema, a igreja de Vila Riete e a igreja de Capão Redondo para fazer um evangelismo na região do Capão Redondo. Esse evangelismo terminaria às 5 horas e
entre 5 e 6 horas, e todos nós íamos para a igreja do Capão Redondo, para uma espécie de uma cruzada lá. E então, eu estou lá no ar livre, no Lago do Capão Redondo, o pastor Paulo estava dirigindo, que era o vice-presidente de Santa Amaro. Daqui a pouco ele fazia assim. Aí o meu sobrinho falou: tio, o pastor está te chamando aqui, me chamando lá, para com isso, não sou eu não. Aí daí a pouco chegou um presbítero: bom, Edson, tá vendo o pastor está lhe chamando lá, rapaz? Eu, ah, é? Tá bom, sim, senhor. Aí eu fui para lá, já fiquei nervoso, meu Deus. Aí ele: pois não, pastor Paulo, você fica aqui do meu lado, que é você quem vai pregar aqui hoje. Eita. Aí eu comecei a tremer de baixo assim. Aí, quando ele mandou eu pregar, eu abri a Bíblia em qualquer lugar e soltei João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nem tá valendo nada. Valor de cor e abriu ali. Acabou ali. Aí, meu amigo, eu comecei a pregar, e pregando, e pregando. Daí a pouco, no meio da multidão, eu vejo uma moça de cabelo coque, pretos, olhos de jabuticaba, olhando para mim fixamente. Aí eu senti um tranco, assim, um negócio, sei lá. Aí eu não virei mais para lá, para não atrapalhar a pregação. Aí pensei comigo: só falta ela estar com a mão cheia de folheto. Que estava no evangelismo. Tudo bem, fiquei para lá. Fiz o apelo, umas 12 almas aceitou Jesus. Jesus até curou uma senhora ali. E nós fomos depois para a igreja do Capão Redondo, ia ter um lanche lá e tal. E aí eu falei para o meu sobrinho: Silas, eu vi uma moça no meio da multidão que me chamou muita atenção. Se eu chegar lá na igreja, lá de fora, ela estiver ali com a mão cheia de folheto, olha, eu acho que é que Deus preparou. Aí, tudo bem, fomos para lá. Daí a pouco eu chego e vejo ela, e eu olhei na mão dela, estava cheia de folheto. Falei: ah, você estava no evangelista? Estava. Eu falei assim: onde é que você congrega? Aí eu congrego lá no Jardim Ibirapuera com o pastor Rui Felipe dos Reis. Ah, que bom. Como é que é seu nome? Cimeia. Oi, irmã Cimeia, qualquer dia eu vou lá, viu? Ela olhou assim para mim: ah, vai sim, eu gosto tanto de ouvir o irmão pregar. Aí acabou. Aí até hoje. Aí fui para casa. Eu tenho uma mania de conversar no espelho comigo mesmo, e até hoje eu faço isso. Eu cheguei lá e falei assim para mim no espelho: rapaz, vai se converter, rapaz. A moça nem quer saber de você, ela só gosta da mensagem que Deus lhe dá. Esqueça isso. E acabou, esqueci. Porque ela falou: eu gosto tanto de ouvir o irmão pregar, aí então não tem nada a ver, não está nem sabendo, quer saber de mim. E aí, passou um ano, eu ia muito para a Bahia de férias, fui com a minha irmã e tudo. Aí quando eu voltei, chegaram para mim: olha, o irmão Simeão, que é o líder da mocidade lá da sede, está querendo falar com você que ele quer fazer uma cruzada no Jardim São Luís. Aí cheguei lá, era o Simeão. Edson, vamos fazer uma cruzada. Simeão, que mais tarde veio a ser o seu cunhado. Pois é. Aí, só que tem uma coisa, vamos fazer uma cruzada tipo Bernardo Johnson. Eu falei: olha, vai ter uma cruzada do Bernardo Johnson em Curitiba, vamos para lá. Aí nós fomos para Curitiba para ver a cruzada do Bernardo Johnson, como é que era. Aí eu cheguei para o pastor Eliel, que era o diretor das cruzadas do Bernardo Johnson. Falei: pastor Eliel, nós queremos fazer uma cruzada assim lá, tal. Ele falou: sobe comigo, você vai sentar no púlpito do meu lado e vai ver tudo de cima. Meu Deus, mas eu sou membro, eu não sou nem cooperador, não quero saber, você vai sentar do meu lado. Eu e o Simeão subimos, sentamos do lado dele. E ele falou: numa cruzada tem duas coisas que não podem faltar. A primeira é a oração, a segunda, divulgação. Oração, divulgação, oração, divulgação. Ah, não deu outra. Nós viemos para cá, botei o pessoal em campanha de oração, o pastor Galdino autorizou. E aí eu distribuí faixa, cartazes para tudo quanto é lado, no rádio, televisão, tudo. E aí, nos 4 dias de cruzadas do Jardim São Luís, foram, na média, 15 mil pessoas, 465 almas decidiram para Jesus, muitas pessoas foram curadas, o pregador foi o Takayama. E quem era a secretária dessa cruzada? Cimeia Rosa.
Cimeia Rosa, irmã do Simeão. Aí. Até hoje, né, pastor? Quantos anos de casado, pastor? 40, vai fazer 44. 44 anos de casado, 2 filhos, 2 filhos. Mateus e Rebeca. E 2 netos. 2 netos, o nome da nora e do genro, pastor? A primeira que é a Evelyn Kreischer. Casada com o Mateus, que mora nos Estados Unidos e é pastor, né? E é pastor. E o segundo é meu genro, que é o Wellington. O Wellington casado com a Rebeca. Casado que também está morando nos Estados Unidos, né? Meus 2 netinhos, Nathan e Stefan Edson. Olha que bom. Estão residindo, então, os filhos e netos nos Estados Unidos. Vamos lá. Pastor Edson, então, aceitou Jesus no Ministério de Madureira, casou-se com a irmã Cimeia e veio congregar no Ministério do Belém, entrando pela Zona Sul, no setor de Jardim Ângela. Como foi sua chegada no Belém, pastor? Foi ótima, foi boa, porque eu me apresentei no Santa Lúcia, que era, na época, era a sede do setor do Jardim Ângela. Inclusive, depois que o pastor comprou aquele terreno antigo, onde era a sede antiga, ali eu trabalhei ali, carregando jerica de concreto para encher as lajes e construir aquele templo ali. Por misericórdia de Deus, eu tive esse privilégio. E ali no Santa Lúcia, a minha função era evangelismo, né? Era cuidar dos ar livre e tudo. O pastor me colocou nessa área aí. E aí depois chegou um tempo em que ele gostava muito de pedir para me dirigir para ele, que era o saudoso pastor Miguel do Carmo. E ele disse para mim assim: Edson, amanhã é Santa Ceia no Belém, você vai comigo, você vai dirigir para mim. Mas leva a Cimeia, tá bom? Eu fui para a Cimeia. No Belém eu estou lá, sentado no meio da igreja lá. Aí o pastor Zé Wellington falou assim: meus amados irmãos, a obra de Deus está crescendo muito. E nós precisamos de consagrar hoje 2 presbíteros aqui, e para que eles possam produzir resultados para o reino de Deus. Então, eu vou chamar o primeiro aqui. Chamou o primeiro, que foi o pastor Vicente, que hoje está lá em Mato Grosso. E o segundo é Edson José dos Santos. Como eu sei que eu tenho muitos homônimos, deve ter outro Edson aqui. Aí a Cimeia: Edson, é você que ele está chamando. Como eu, Cimeia? Eu sou membro, nem cooperador não sou, ué. Como é que pode? Edson José dos Santos. Aí eu disse: senhor, vem aqui, meu filho. Aí eu fui lá para frente, do meio da igreja para frente, e eu comecei a chorar. Aí, quando eu subi lá no Belém Antigo, estava lá os pastores, e ele mandou dobrar o joelho. Quem colocou a mão sobre a minha cabeça foi o saudoso pastor Eurico Bernstein. Jamais posso me esquecer. E eu estava tão assim que eu pulava de joelho. Eu não conseguia. Aí eu vim para sentar do lado da Cimeia, chorando. Terminou o culto, eu fui para casa chorando. Fui almoçar na casa do pastor, chorando. Era comida misturada com largo, e ele falava em línguas. Ele dizia assim: Edson, você vai ser um pastor do Belém. Que nome? Eu disse: meu Deus do céu, o pastor deve estar variando. E ele falava isso. E naquela noite eu fui para casa chorando. Na hora de dormir, chorando. E aí, quando foi na quinta-feira, ele me colocou na congregação de Itapecerica da Serra. Nunca me esqueço. Então, consagração a presbítero no domingo. Na quinta-feira assumiu sua primeira congregação, Congregação Itapecerica da Serra. Que depois se tornou a sede do setor 48. Lá eu fiquei quase 7 anos. E aí já tinha umas 6 ou 7 subcongregações. Aí o pastor, então, colocou o pastor Miguelzinho já como pastor do setor 48. E eu, então, o pastor José Wellington me chamou e eu fui ser auxiliar do pastor Dedé lá em São Mateus.
Quando o senhor foi dirigir a congregação de Itapecerica, quem era o pastor do setor? Quando eu fui Já era o pastor Dedé? Não, já era o pastor Tenório. 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 E o pastor Dedé já estava em São Mateus? Já estava em São Mateus. Então, primeiro foi o pastor Miguel do Carmo, depois o pastor Dedé, depois o pastor Tenório. O Tenório, exato. O Dedé saiu de Ângela, veio para São Mateus, o senhor continuou lá. Também lá. Então, quando o pastor decidiu tirar o senhor dessa congregação da Pisserica, ele pediu para o senhor vir ajudar o pastor Dedé em São Mateus. Aí eu fui lá para o pastor Dedé estava há 2 anos em São Mateus e não tinha auxiliar. E aí ele disse, o pastor Edson, a partir de hoje vai ser o meu auxiliar. E eu fui auxiliar do pastor Dedé durante 1 ano em São Mateus. Por misericórdia de Deus, aquela Mateu B ali, eu fazia ela de fora a fora, evangelizando de madrugada. Eu tinha um trabalho chamado Esquadrão da Vida, que era evangelismo de madrugada. O Esquadrão da Vida começou em São Mateus, pastor? Não, começou no Jardim Ângela. Começou no Jardim Ângela. Lá que o senhor deu saí- vida a esse projeto. Lá eu saía com 30, 35, 40 irmãos de madrugada. Inclusive, uma ocasião, mataram um cara matou o outro na nossa frente, assim. E eu gritei para ele, Jesus te ama! Ele guardou o revólver, ele descarregou o revólver. Ele guardou o revólver aqui assim, e entrou numa rua, saiu correndo. Aí eu fui lá e debrucei em cima do cara que estava sangrando, na porta do boteco. E gritei, esta é a tua última oportunidade. Se arrependa agora e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele agora está te recebendo. Senhor, salva esta vida, liberta ela, escreve o seu nome no livro da vida. Quando eu terminei de orar, ele não estava mexendo mais. Aí todas as irmãs chorando e tudo, eu falei, vamos embora todo mundo daqui, que a hora que a polícia vai chegar aqui, eles vão querer testemunha, nós vamos ser. E fomos embora. Aí eu dispensei todo mundo, as irmãs estavam muito nervosas. E eu fiquei só com uns grupos de 20 homens e nós continuamos longe da lei. Isso aconteceu, não só aqui, também na Mateu Bey, também, um cara atropelado, entre a vida e a morte. A polícia ficou brava comigo, porque eu estava evangelizando ele. Ele lá no chão e o senhor foi para cima também? Ele foi para cima também. Aí o policial chegou, ficou bravo comigo, disse, mas não Mateu Bey. Aí, quando a ambulância chegou e tudo, o policial, o senhor não vai mais lá, não, pode ficar tranquilo. Aí, quando foi lá pro hospital, eu terminei ali, fui lá pro hospital. Cheguei lá, falei, doutor, assim, foi atropelado. Ele está na UTI. Eu falei, que hora que tu acha que ele vai ser? Não sei, mas se eu deixo eu entrar na UTI só para... Mas ele tá desacordado. Tá bom, então eu vou esperar. Pois eu esperei até às 7 horas da manhã. O médico ficou encantado comigo. Ele é parente seu? Não, eu sou pastor. Eu evangelizei ele logo depois que ele foi atropelado. Por isso que eu quero lá. Bom, agora o senhor pode ir que ele está acordado. Eu fui lá, evangelizei ele, terminei. Ele foi para a igreja, aceitou, se batizou nas águas. Glória a Deus. Então, são experiências, né, que a gente tem. Então, pastor, e um desafio que o senhor se lembra dessa primeira congregação, Tapicerica? Porque o senhor nunca tinha dirigido congregação, era um jovem obreiro. Um desafio foi, tinha aqueles malucos que eu ia evangelizar eles de madrugada, e um deles falou assim, pastor, o que o senhor quer aqui, pastor? A gente sabe onde é a igreja. Se eu quero ir na igreja, eu vou lá. O senhor não tem que vir aqui, não. O senhor não bate bem, não? O senhor precisa ter medo de nós. Eu não tenho medo de ninguém. Você precisa ter medo, porque, olha, tem uma cova aberta do seu lado. Se você for comer capim pela raiz agora, a tua alma vai se achar no inferno. No ventre da sua mãe você foi escolhido. O nome desse pastor hoje é Luiz Carlos, o Lula. É o Lula? É o Lula. Eu conheci. Então, um dia eu estava encerando o salão, aquele alvaiado vermelho, e ele era menino novo, usava um cabelo Black Power. Aí ele estava do outro lado assim, eu gritei, Lula! Aí ele fingiu que não... Ô rapaz, tá vendo que eu estou falando com você? O que o senhor quer, pastor? Vem aqui. Não quero saber do... Vem aqui, senão eu vou aí lhe buscar e você sabe que eu vou. Tá bom, pastor. Tudo metido, chapéuzinho vermelho. Tinha uma peninha na orelha. Aí, quando ele chegou lá,
entra aqui dentro. Levei ele lá no fundo. Falei, Lula, você já foi num garimpo alguma vez? Não, pastor, lá na minha terra tem isso. Eu sou do Piauí. Olha, no garimpo só tem lama. Só o garimpeiro conhece a pedra. A pedra preciosa, o diamante. Só o garimpeiro. Nós olha ali só vê sujeira. Mas o garimpeiro não, no meio da sujeira ele vai lá e descobre a pedra dele. Ele sabe onde está a pedra. No lugar limpo é o mundo. A podridão do mundo. O garimpeiro é Jesus e a pedra é você. Aí ele percebeu que ele está querendo chorar. Ele falou assim, pastor, posso lhe pedir uma coisa? Pode, o que você quer? Eu sei que eu não sou digno, mas eu posso ajudar a passar esse alvaiade aí no salão? Pode, vai lá. E aí ele ficou lá passando ali. Tá? Limpando a congregação. Quando ele ficou passando aquilo ali, Jesus, assim como ele está passando, esse sopro, passa o teu sopo embebido no teu sangue, no coração dele, limpa, lava e purifica. Demorou muito. Os primeiros a aceitar Jesus foi o Raimundinho, que é pastor hoje de uma igreja em Itapecerica da Serra, e o Fabiano, que é pastor lá no Piauí. Mas aí ele pediu assim, onde é que é o banheiro? Ele estava lá na igreja. Aí o Fabiano, vem comigo. Só que para ir no banheiro ele tinha que passar de frente ao público. Aí quando ele passou de frente, o Fabiano falou assim, Lula, dobra o joelho aqui, antes de ir no banheiro você vai aceitar Jesus como Salvador. Forçou. Aí, foi na pressão mesmo. Quando aquilo aconteceu, eu pedi para a igreja ficar de pé. Eu falei, irmão, o Luiz Carlos está aceitando Jesus como Salvador. E orei por ele, pronto. A partir daquele dia, nunca mais. Foi meu auxiliar muito tempo. Itapecerica da Serra. E hoje ele está lá em Campinas, né? E o irmão dele é pastor de uma igreja, o ministério dele lá em Itapecerica da Serra, e o outro irmão, que é o Fabiano, é pastor lá em Piauí, Teresina. Pastor, é por isso que o senhor fala constantemente que os diáconos daqui, o presbítero daqui, tá lá no boteco. É por isso? Por isso. É com base no Lula? É com base no Lula. Quantas vezes inclusive uma coisa que depois eu fiquei sabendo, o Fabiano, quando estava no meio das drogas lá e tudo, eu entrava nos bares sozinho. Às vezes eu não levava assim meia de madrugada. Então eu entrava nos bares sozinho, distribuindo folheto. E aí o Fabiano contou depois que ele estava nesse bar e um camarada falou, esse cara aí é um besta, esse cara é muito atrevido. Você é obrigado a estar distribuindo folheto, falando, ele tinha que estar dormindo. Quando ele chegar aí, você puxa ele no rodo aí que eu vou meter o pé na cabeça dele. Derruba ele que eu vou meter o pé na cara dele. Aí o Fabiano passou a mão numa garrafa e eu não estou sabendo de nada. Ele falou, sou o primeiro que mexer nesse pastor aí, eu vou quebrar essa garrafa aqui e rasgar o rosto de vocês aí. Não toque nesse pastor, não. Eu vi aquele burburinho lá, mas... Não sabia o que se tratava, né? Distribuí folheto para todo mundo, pro dono do bar e fui embora. Depois que ele aceitou Jesus, ele contou isso para mim. Olha só. Então, eu evangelizava, por exemplo, Itapecerica da Serra, sozinho, eu e a Cimeia. E um dia os policiais encontrou a gente numa viatura, aí ele desceu lá do Tático Bordo e falou assim, pastor, o senhor não bate bem na cabeça não, hein? Eu falei, por quê? Pastor, desculpa aí, não leva a mão, mas sua esposa é uma moça bonita. Pastor, os bandidos pegam o senhor, levam o matagal, lhe mata e barbariza ela na sua frente. Eu olhei para eles e falei, eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não vão entender, mas aqui em volta tem cavalos de fogo, tem anjos com espada de fogo para me defender toda hora. Inclusive tem um anjo de plantão aqui, junto com a minha esposa. Ele olhou assim para mim, pastor, é aquilo que eu dizia, o senhor não bate bem. O senhor não bate bem, mas qualquer coisa, 190, nós estamos aí. Pastor, da onde vem esse ardor missionário que queima no seu coração? O senhor sabe explicar? Vou citar a Bíblia, onde o pecado abundou, a graça superabundou. A única explicação que eu tenho é isso aí.
porque, como eu sempre digo, Jesus enfiou a mão dentro da lama e ficou procurando lá. Se alguém passasse e disse, Senhor, quem o senhor está procurando numa lama tão fedorenta dessa? Ele disse, eu estou procurando o Edson José, ele está aqui. Eu sei que ele está aqui. E ele me tirou de lá pelos cabelos, eu vim pela dor. Então, por isso é que eu entendo que a fome, a sede de almas que eu tenho hoje mesmo, na primeira padaria que eu passei lá, foi na Ceci, já evangelizei ali hoje. Falei uma baiana, uma conterrânea minha lá, eu falei, no ventre da sua mãe Deus lhe conhecia. Ela levou aquele susto. Jesus é teu abrigo seguro, teu refúgio. Ela falou, pai, pelo amor de Deus, eu estou toda arrepiada, para, senão eu vou chorar aqui, o meu chefe vai ver. Tá bom, tudo bem. A única coisa que eu lhe peço é que a senhora vá para a igreja, volte para o seu lugar. Eu lhe prometo. Agora. É questão de 40 minutos. Quem estava comigo e assistiu tudo foi o pastor Cerqueira. Glória a Deus. Você está na rádio ADFM 88.7, no podcast Confradesp em Revista, e eu estou conversando hoje com o pastor Edson José dos Santos, pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cidade Ademar, Zona Sul aqui de São Paulo. Muito bem, pastor. Então é graça, né? Graça. Esse ardor missionário aí é fruto da graça de Deus na vida do senhor. Como diz, pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que Deus deu. Então, ou seja, eu estava, só um detalhezinho, eu estava na Escola Bíblica do Belém. Escola Bíblica. Você termina, almoça e volta. Aí quando eu entro no elevador, eu falei, meu Deus, eu passei o dia inteiro hoje na Escola Bíblica do Belém. Não falei de Jesus para ninguém, não posso ir dormir. Apertei o 0 do elevador, voltei, fiquei na porta do meu prédio, de frente à porta do meu prédio, na calçada. Botei até a mão na cacunda e fiquei esperando. Vinha descendo 2 camaradas. Um deles tinha uma sacola, um cabo de martelo, devia ser pedreira, alguma coisa, e o outro com uma sacolinha plástica. Eu pulei na frente dos dois, de terno e gravata. Imagina o susto que eles levou. Boa noite. De noite. Falei, boa noite, cavalheiros. Ele levou aquele susto. Senhor, desculpa incomodá-los. É que eu moro nesse prédio aqui, e quando eu cheguei no elevador, eu me lembrei que eu não falei de Jesus para ninguém hoje. Então eu só parei aqui para esperar vocês chegarem aqui para dizer que vocês são ovelhinhas preciosas de Jesus. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. E o que é seu, Deus não dá para ninguém. Jesus é teu abrigo seguro, teu refúgio verdadeiro, está no controle da sua vida e da sua família. O da esquerda aqui ficou meio brabo. Mas o outro, estava à direita, falou assim para mim, não, eu sei disso, minha esposa é da igreja Deus é Amor. Eu falei, o senhor está indo na igreja Deus é Amor com a sua esposa? Não vou, pois o senhor está errado. O senhor tem que ir na igreja Deus é Amor, uma igreja boa, uma igreja de oração, um povo bom, um povo que só ora. Se o senhor for para aquela igreja lá, o senhor vai ficar exatamente como aquele povo, um povo de paz, de alegria e de amor. O senhor vai me prometer que o senhor vai para a igreja. Aí eu acho que o cara pensou que eu devo ser um delegado. Ele ficou assim meio com medo. Não, eu prometo para o senhor que eu vou. Aí o cara do lado aqui ficou meio bravo, falou assim, esse negócio de Deus, todo mundo tem Deus. Eu falei, pera um pouquinho aí, o senhor já viu do seu lado? Dá uma olhada do seu lado. Eu quero que o senhor veja o que eu estou vendo. Eu falei, o que é? Não, dá uma olhada do seu lado, eu estou vendo um negócio muito feio do seu lado. Se eu não estou vendo nada, pois eu estou vendo uma cova. E ela está aberta. Ou o senhor não sabia que diante de nós tem uma cova aberta? Não tem ninguém que não tenha uma cova aberta. E a sua está bem aberta. Ou o senhor pode me garantir que o senhor vai amanhecer amanhã? O senhor pode me garantir? Falou, o senhor desculpe então, cavaleiro. Não, tá, é que aí ele afinou, né? Murchou. Aí eu falei, não precisa pedir desculpa nem nada. Só a única coisa que eu quero é que o senhor me prometa que vai na igreja Deus e Amor com ele. Eu não sei se por medo ou não. Ele falou assim, não, eu prometo que eu vou. E foram embora.
Pastor, da onde vem ou como o senhor idealizou esse slogan? Você é uma ovelhinha preciosa para Jesus. Aí eu nem sei. Foi logo quando eu era solteiro que eu, inclusive até um amigo meu me aconselhou ele até fazer alguma coisa com essa marca. Com essa marca, Ovelhinha Preciosa. Eu creio que sim, quem sabe. E até meu filho também, lá na América, ele quer conversar comigo sobre isso. Mas o que mais me alegra e que me encanta é que pastores, inclusive pastores setoriais, um deles falou assim, eu vou dar uma do pastor Edson aqui. E olhou para a moça do caixa e falou assim, você é uma ovelhinha preciosa. Ele disse que a moça começou a chorar na frente dele. Aí ele ficou tão animado com aquilo que ele pregou e a moça garantiu que ia para a igreja e tudo. Um pastor setorial, não vou dizer o nome, que não é o caso aqui. E outros também, pastor Edson, eu estou aplicando, inclusive o pessoal lá da cidade de Ademar, Taboão da Serra, por onde eu passei, eles usam essa Paulista. frase. Itaim Paulista. Tem ganhadores de alma lá que são, dizem eles que são meu discípulo, né? Então, que seguem o meu estilo. Eu quando evangelizo, também falo. Eu também uso. Amém. E por que o senhor pôs essa meta de falar de Jesus pelo menos para 6 pessoas no dia? Para eu não ficar assim. Eu sempre digo para a igreja, olha, você não pode ir dormir sem falar de Jesus, pelo menos para uma pessoa por dia. Aí eu tenho vários exemplos bem para dizer. Jesus disse assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome o Pai vos conceda. Se você obedecer esse versículo, arrisca, como Jesus determinou, não existe oração que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não responda. Vamos lá? Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei, ou seja, vos autorizei, para ir e dar fruto. E o fruto, permanecer. Aí agora vem a promessa. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vos conceda. Meu Deus. Imagine você pegar o seu vizinho e falar, rapaz, vamos para a igreja hoje, tem uma festa lá, vai ter um pregador e tal, ele vai e aceita Jesus. Aí você acompanha ele, leva ele para a escola dominical, ele se prepara para o batismo, ele se batiza. Quando este filho seu na fé, que você levou, ele aceitou, se batizou, quando ele tomar a primeira Santa Ceia, e você assistir, ver ele tomar a primeira Santa Ceia, você pode fechar a porta do seu quarto, dizer, Senhor, tu me mandaste e dar fruto, e o fruto permanecer. Veja o caso desse fulano aqui. Eu convidei ele para ir para a igreja, ele foi, aceitou Jesus, ele se batizou, e hoje ele tomou a primeira Santa Ceia, Senhor, ele permaneceu. Eu tenho uma lista de necessidades aqui, aí você coloca um asterisco naquela que você quer primeiro. Digamos que é uma casa, um casamento, sei lá. Então, meu Deus, a minha lista é essa aqui, eu quero primeiro isso aqui, ó, porque eu cumpri a minha parte, agora você vai cumprir a sua. Está escrito. Mas não seria barganhar com Deus isso aí? Não, senhor, mas Jesus está propondo essa barganha. Ali é um contrato, ou não? Eu estou disposto a discutir com qualquer teólogo. Jesus disse, não fosse vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para ir e dar fruto, e o vosso fruto permanecer, a fim de que, qual o resultado? Tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome o Pai vos conceda. Acabou. Agora, vamos para 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro diz assim, vós, se referindo à igreja, aí Pedro está fazendo uma diferença entre a igreja de Jesus e os legalistas, e os judeus. Diz assim, só se ler o capítulo 2 direitinho, você vai entender isso. Então ele faz a diferença. Porém, mas, vós sois, primeiro, a geração eleita. Segundo, sacerdócio real. Terceiro, nação santa. Quarto, povo adquirido, ou seja, povo comprado. Para quê?
para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não tem por que não evangelizar. Deus só chamou você, a Igreja de Jesus está aqui somente para um trabalho, evangelizar, anunciar. Vou citar de novo 1 Pedro 2,9. Vós, se referindo à igreja, sois, mas vós sois, primeiro, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem outros versículos que eu poderia citar também a respeito da função da igreja aqui na terra. Muito bom. O pastor Edson foi dirigente de congregação no setor do Jardim Ângela e de lá o ministério o designou para diversos setores. E um deles é o setor de Itaim Paulista. O pastor Edson assumiu o setor de Itaim no ano de 2001. Isso. E lá no Itaim nós temos até hoje alguns irmãos que foram alcançados por Jesus através do trabalho do Esquadrão da Vida, né? Foi. Eu vou citar um nome aqui porque eu tenho certeza que ele não vai achar ruim nem se escandalizar. É o Valdeci Moura de Lima. Valdeci, o pastor Edson estava evangelizando na Tiburcio de Souza, uma via muito conhecida da nossa região. E o Valdeci estava jogado lá ao léu. O pastor Edson evangelizou o Valdeci. Era um mendigo. Um mendigo. Levou para a igreja, deu banho, colocou para trabalhar na igreja voluntariamente de porteiro. Depois a igreja precisou de um porteiro, ele foi efetivado. O Valdeci se especializou, se formou, estudou, se tornou um profissional, casou, hoje é crente, serve a Deus no Itaim Paulista, mas é fruto do trabalho do Esquadrão da Vida do pastor Edson, lá no setor do Itaim Paulista. Jamais né? me esquecerei. E eu também me lembro como o Valdeci chegou lá na igreja. Eu trabalhava na secretaria do setor do Itaim e me lembro como ele chegou. E ver o que Deus fez na vida do Valdeci hoje, realmente é um milagre. Pastor, uma certa ocasião também, o senhor foi num lugar com um grupo de obreiros tal, para jantar, e o senhor foi maltratado ali, né? Foi. E o senhor falou para aquele homem, isso aqui vai fechar e vai ser uma igreja. Foi. E até hoje aquele lugar é uma igreja. Isso já tem mais de 20 anos. Igreja Renascer. Até a Renascer saiu, agora é uma Internacional da Graça. A Internacional da Graça, Isso. pois é. Até hoje é uma igreja nesse lugar que o pastor Edson... Eu não sei se o senhor amaldiçoou ou se o senhor abençoou aqueles estabelecimentos. Não, é porque eu fui desacatado praticamente. Nós estávamos com mais ou menos umas 40 pessoas. Sim. Entrei dentro da pizzaria. Irmão, eu vou pagar pizza para todo mundo aqui. Bora lá. Nós vamos comer. Já era quase 11 horas da noite e tudo. Ah, pra quê, rapaz? Não, sinto muito. Eu não posso atender os senhores, porque eu tenho meus clientes. Eu tenho que atender meus clientes. Aí não vai ficar nenhuma mesa sobrando. E eu não vou aceitar. Pode sair todo mundo. Eu falei, opa, um minutinho só. Deixa eu lhe dizer bem claro. Eu estou em pleno gozo das liberdades condicionais com o artigo 141 da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Portanto, o senhor é obrigado a me atender, porque eu não vim aqui lhe pedir nada, eu vou pagar. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu podia chamar a polícia aqui agora e exigir os meus direitos. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Eu sou cristão. E o senhor é uma ovelhinha preciosa já. Ele começou a falar besteira mesmo. Eu falei, não, um minutinho só. Só uma coisa. Antes de eu ir embora, eu vou dizer. Essa sua pizzaria vai fechar. E aqui vai ser uma igreja. Ixi, rapaz, o cara ficou macho. Ficou endemoniado. Vambora. E fomos embora. Não sei agora quanto tempo depois, a pizzaria fechou e hoje é uma igreja. Até hoje é uma igreja lá. É. Até hoje. Então são coisas, quando você está, como eu diria, dirigido por Deus. Eu quando saio de casa para evangelizar, um segredo aqui para quem quer aprender a evangelizar é o seguinte. Por exemplo, você vai evangelizar nessa rua X. Quando você pisar o pé nessa rua, você tem que dizer, demônios que atuam nesta rua. Eu estou entrando aqui nesta rua em nome de Jesus. Cai fora todo mundo em nome de Jesus. Porque eu vim aqui evangelizar.
Demônios que atuam nesse bairro, me respeita. Eu estou aqui em nome de Jesus. Saiam todos. Pronto. Tudo fica diferente, tudo melhora. Quando você entra numa casa, se alguém deixa você entrar numa casa para evangelizar, e a televisão está ligada, você não precisa dizer, desliga essa televisão, por favor. Não, nada disso. É só orar, Senhor. Eu entrei nesta casa. Eu quero, agora eu expulso todo espírito maligno que atua nesta família, nessa casa. Em nome de Jesus. Na hora você começa a ideia. Menino, desliga essa televisão aí. Pronto, tá bom. É tudo mais fácil. Porque você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você está aí representando o reino de Deus. Você é o embaixador de Jesus Cristo. Meu Deus, está escrito lá, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Qual é o primeiro sinal? É curar os enfermos? Não. Não. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome Expulsarão expulsarão os demônios. Então, por que é difícil evangelizar? Por causa dos demônios. Então, a primeira coisa que você faz quando vai evangelizar é expulsar os demônios. Tirou o pé da igreja, botou o pé na rua, em nome de Jesus eu repreendo todos os demônios. Tenta impedir aquilo que nós vamos fazer agora em nome de Jesus e acabou. E por aí vai. Pastor, nessa sua lida evangelística aí, o senhor já levou algum susto na madrugada, alguma coisa nesse sentido, além Bom, da garrafada? Foi quando o cara matou o outro na minha frente, Sim. na nossa frente. Esse foi um sustão. O outro foi quando na Mateu Bey o cara foi atropelado. É um susto muito grande. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe corajoso sem primeiro ser medroso. Porque a coragem pressupõe o medo. Ninguém tem coragem se não tiver medo. Nunca esqueça disso. Você está na rádio ADFM 88.7, a rádio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, acompanhando o podcast Confradesp em Revista. E eu estou aqui com um missionário nato, pastor Edson José dos Santos, contando seu testemunho e muitas coisas boas que Deus tem feito na sua vida e através da vida dele também. Pastor, conversão no Ministério de Madureira, mudança para o Jardim Ângela, transferência para São Mateus, até que o senhor assumiu o seu primeiro setor, 47 Santa Emília. E lá o senhor ficou por 10 anos. 10 anos. E como foi para o senhor, então, quando foi convidado para dirigir um setor, aquele que nem imaginava ser obreiro? Pois é. Foi uma surpresa muito grande quando o saudoso pastor Sebastião Davino dos Reis chegou para mim e falou: Edson, a sua bênção chegou. Eu digo: ô, pastor, e onde é que está essa bênção? Ele disse: domingo agora eu vou dar posse para você lá no setor de Santa Emília. É mesmo, pastor? Aí levei aquele choque. Quando eu cheguei, falei com a Cimeia. Edson do céu, e agora? Eu falei: pois é, eu já conhecia o setor, né? Sim, o senhor é da região, né? É, o pastor que estava lá tinha sido o meu pastor, né, que era o Miguel Lugar. E aí eu fui lá para substituir. Lá eu fiquei durante 10 anos. Foram 10 anos abençoados ali eu aprendi muito. E devo dizer uma coisa aqui: nenhuma faculdade de teologia, nenhuma, pode ensinar o que uma congregação ensina para um obreiro. Porque quando você dirige uma congregação, você vai ser pastor de criança, você vai ser pastor de pré-adolescente, de adolescente, de jovem, de casados. Você vai ser pastor de gentes normais, você vai ser pastor de gentes anormais. Toda igreja tem loucos. Entendeu? Você vai ser pastor de ancião, de anciãs. Então, isso, nossa misericórdia. Você vai mexer com vários comportamentos psicoemocionais. Então, você tem que ter chamada de Deus. Se você não tiver, você vai ser apenas um dirigente de culto. Eu vou dizer algo aqui que eu não sei se eu deveria dizer, mas eu vou dizer. Pastor que não visita o seu povo, não visita os seus congregados, é dirigente de culto. Desculpa aí.
pastor que é pastor é o pastor que visita o povo. Eu não vou dizer aonde, mas eu fui visitar um casal, um presbítero, 40 anos congregando naquela região. E de repente ele começa a chorar. Eu estava sentado na poltrona e perguntei: irmão, o senhor está passando alguma coisa, está sentindo alguma coisa? O senhor quer me dizer alguma coisa? E a esposa dele chegou e também começou a chorar. Ele falou: pastor Edson, me perdoe, não me leve a mal. Pastor, que há 40 anos que eu estou aqui, é a primeira vez que eu recebo a visita de um pastor setorial. Nunca fui visitado. Então eu estou muito emocionado. Eu só estou contando isso porque aconteceu comigo. E quem estava comigo era o meu auxiliar. E ele viu, e ouviu. Então essa é a situação. Eu volto a insistir. Pastor, que é pastor, ele tem que visitar as suas ovelhas para sentir a cada uma. Quando você chega, por exemplo, o dia que eu estou visitando, às vezes eu faço 5, 6, 8 visitas, eu não tomo café. Pastor, vou fazer... Não, a senhora não faz café porque minha visita é pastoral. Outro dia eu posso voltar até para almoçar com vocês, mas hoje não. Então ali eu vou ouvir a pessoa. Vou ouvi-lo, vou saber como é que o senhor vive, como é que é, quantos filhos o senhor tem. Conta a sua história para mim. Quando você ouve uma pessoa, você acaba conhecendo ele, sentindo as necessidades dele. Aí o senhor está vivendo aquele versículo: procura conhecer o estado das tuas ovelhas? E põe o coração sobre o gado. E procura conhecer o estado das tuas ovelhas. É isso. Tá certo ou não? Então, tem vários exemplos na Bíblia a respeito. O apóstolo Paulo, por exemplo, dá um exemplo maravilhoso. Ele visitava e tudo, ia até nas beiras de rios. Tá certo? No caso de Lídia, por exemplo. Nosso Deus, então, ele abria as igrejas nas casas, né? Era diferente. E o próprio Jesus, o nosso maior exemplo, né? Meu Deus. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me enviou para evangelizar os pobres. Então, eu gosto muito de ir nas comunidades, visitá-los, entrar debaixo de um barraco. O irmãozinho me convida: pastor, será que o senhor vai na minha? Claro que eu vou. Vou lá na sua casa, chego lá, comer um pedacinho de um bolo de fubá que a irmãzinha fez ali. Que delícia aquilo ali. Eu sinto a presença de Deus. E quando você sai dali, você deixa a bênção do Senhor. Tá certo? Você é um abençoador. O pastor tem que saber disso. Quando eu assumi a igreja, tanto de Itabon, agora a cidade de Ademar, eu disse assim: olha, eu não preciso fazer culto da prosperidade, porque onde eu chego, a prosperidade chega. A partir de hoje, os empresários vão ter suas empresas aumentadas. E eu tenho vários testemunhos lá. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, pode abrir agora, porque eu te abençoo. E tem muitos empresários lá que acreditou nessa profecia. Eu cito, olha, a Bíblia diz: crede em Deus e nos seus profetas. Se você acreditar o que esse profeta está falando aqui, assim vai acontecer. E aconteceu, está lá na cidade de Ademar. Pastor, o senhor procura basear o seu ministério, dar segurança do seu ministério, das suas ações na palavra, né? Na palavra. Que nem o senhor disse, não é uma barganha, é um contrato, né, que Deus assumiu com o crente ali. Jesus me deu esse direito. Então aí o senhor vai lá e fala: Jesus, olha, o senhor prometeu. Aí o senhor põe, não digo que põe Jesus na parede, mas o senhor lembra ele da promessa. Veja, a oração é uma conversa com Deus. É verdade. Veja bem, o que eu sempre ensino: meu irmão, onde você está, Deus está em você. O que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, tem hora que eu digo: Senhor, se manifesta em mim aqui agora, para que eu sinta a tua presença. Então, eu converso com ele: querido Espírito Santo, o que o senhor faria agora? Eu vou nessa reunião. E lá nessa reunião pode acontecer isso. O que eu faço? Ele me orienta. Ele me diz o que eu tenho que fazer ou não. Quando eu vou viajar. Agora mesmo, se Deus permitir, eu vou viajar para ver meus netinhos lá, que é o primeiro aniversário do meu netinho.
Então, se eu vou chegar no aeroporto, coloca peixes grandes na minha frente para mim poder evangelizar. Então, meu Deus, me dá revelações. Eu tenho, por exemplo, um testemunho muito lindo. Nunca viajei de primeira classe, porque não tenho condições financeiras de viajar de primeira classe. Primeira classe é 5 vezes o valor da passagem. Mas aí eu evangelizo a moça da TAM que está na minha frente. Ela destampou a chorar, saiu correndo, a outra veio me atender. Ela foi chorar lá no fundo, lá. A outra veio me atender. E eu, então, naquele dia eu estava muito atacado, né? Eu comecei a evangelizar a outra também. Ela terminou, fez o meu check-in. Falei, me diga uma coisa, a sua chefe, como é que chama? Chefe é comissária de voo, que é a chefe dos voos. Onde é que é a sala dela? Subi nessa escada aqui. Pois não. Cheguei lá, dei aqueles 3 toques e abri a maçaneta. Ela falou, pois não, cavalheiro. Falei, a senhora é a chefe de voo da TAM? Sou eu. Eu só vim aqui dizer que no ventre da sua mãe Deus lhe conhecia. Mesmo nas coisas ruins, Deus tem sempre algo melhor. Eu disse, pelo amor de Deus, por que o senhor está falando isso? Porque Deus me mandou aqui para lhe dizer isso. Para você dar tudo certo, mesmo nas coisas ruins, Deus tem algo melhor. O seu lugar está na igreja. O senhor é pastor? Eu digo, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. E aí eu falei, Jesus é teu abrigo seguro, teu refúgio. Ela destampou a chorar. E ela contou para mim, desviada da igreja presbiteriana, estava com um problema sério com a família. Eu falei, a senhora acredita em oração? Acredito. Eu quero orar pela senhora e a senhora vai receber um telefonema daqui a pouco, depois dessa oração. Aí é atrevimento, né? Aí você sabe. Eu orei por ela e saí. Ela só falou assim, como é o nome do senhor? Edson José de Santa. E saí. Sei lá por quê, 10 minutos depois ela recebeu o telefonema lá da oração. Ela vai me procurar de frente à sala de embarque na hora que eu estou para embarcar. Aí chegou uma aeromoça e falou, seu Edson José dos Santos. Pois não, vem comigo. E a sua família, tá, meus filhos estão aqui. Rebeca e Mateus estavam comigo e a Simeia. Vem comigo. Quando eu chego lá na porta do avião, quem é que está me esperando? A chefe do voo. Seu Edson, como a primeira classe está com vaga, eu vou lhe dar um upgrade, que é a primeira classe. E eu viajei para Miami de primeira classe. Glória a Deus. Eu e a minha família. Somente porque evangelizou. De Jesus. E ela disse para mim, eu nunca vou esquecer do Senhor. E nem eu da senhora. E vou estar sempre orando. Então. Glória a Deus. Pastor, de Santa Emília, o senhor foi para o Itaim Paulista. Itaim Paulista. Pastor presidente dividiu o setor de São Miguel em 2, desmembrou o setor do Itaim. E o senhor assumiu, então, como primeiro pastor setorial Itaim Paulista em maio de 2001. Foi o fundador do substituindo o pastor Manuel Luiz Bezerra. Perfeito. Do Itaim Paulista, o senhor seguiu como missionário para os Estados Unidos, né? 5 anos. Ficou 5 anos lá, né? O pastor Joel Costa. Trabalhando com o pastor Joel Freire. Dirigindo a igreja de Fort Myers. Fort Myers. Muito bem. Pastor, o senhor, durante o tempo que estava em Santa Emília, foi presidente do Campo de Piedade interinamente por 6 meses, né? 6 meses. Foi ali apaziguar uma situação. Depois está em Paulista, como já citei. Depois, voltando da América, 13 anos em Taboão da Serra, quase 14 anos. E hoje está em Cidade Ademar. São 1, 2, 3, 4 setores, mais o Campo de Piedade e mais a experiência missionária lá nos Estados Unidos. O que o senhor considera o maior desafio de um pastor? Porque o senhor não tinha ninguém na família pastor. Não. O senhor foi chamado para a consagração a presbítero até de surpresa. E é pastor aí há mais de 40 anos, somando todos os setores que o senhor já dirigiu aqui. Qual é o maior desafio do ministério pastoral que o senhor considera hoje no auge de seus 81 anos? Viver aquilo que Jesus ensinou. Amar você como a mim mesmo. É muito difícil. Amar o próximo como a si mesmo é o maior desafio da minha vida cristã.
Porque no momento em que eu digo, Tiaguinho, eu lhe amo, eu estou dizendo, eu lhe tolero, eu lhe suporto, eu lhe aguento do jeito que você é. Você não precisa me agradar, mas eu gostar de você. Seja o que você é, eu vou lhe aceitar assim mesmo. Eu ensino isso para a igreja. E tem alguns que é difícil amá-lo como a mim mesmo, é difícil. Mas Deus dá graça. E um outro desafio tão grande, aliado a esse, é nunca reagir. Nunca reaja, Tiago. Nunca reaja. Nunca. Nunca reaja. Quando você não reage, você deleita a Deus. Você agrada a Deus. Deus diz, porque você não reagiu, então eu vou tomar a sua frente. Eu tenho N testemunhos para contar aqui para você. Eu nunca reagi. Inclusive em coisas corriqueiras, como um cara bateu na minha traseira. Eu parei no farol, o cara bateu na minha traseira, distraído, desceu nervoso. Porque eu parei. Falei, mas o farol estava fechado. Eu parei, não quero saber, você vai pagar isso aqui. Aí na hora eu entrei dentro de mim e falei, querido Espírito Santo, o que eu faço aqui agora? Ele disse para mim bem claro, deixa que eu faço. Ah, é? Então tá bom. Cavalheiro, é o seguinte, vê quanto vai ficar seu prejuízo. Os prejuízos aí. Aqui está o meu cartão. O senhor só ligue para mim ou mande um WhatsApp, alguma coisa, e vê quanto que aí eu vou lhe pagar. Fique tranquilo. Agora eu quero dizer uma coisa. No ventre da sua mãe, Deus já lhe conhecia. O senhor é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. E o que é seu, Deus não dá para ninguém. Aí ele começou a ficar. Mesmo nas coisas difíceis, Deus tem sempre algo melhor. Por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus me mandou ele dizer agora, por favor, vê quanto vai ficar tudo isso e eu vou lhe pagar. Fique tranquilo. Então eu quero que o senhor faça uma oração por mim. O meu filho está no hospital. Eu imaginei. E como é que está o seu filho? Eu não sei, eu estou indo para lá agora. Minha esposa disse que ele não está bem. O senhor, desculpa, eu bati no seu... Fique em paz, fica tranquilo. É a única coisa que eu quero. O senhor acredita em oração? Acredito. Posso orar pelo seu filho? Pode. Orei pelo filho dele. Falei, o que o senhor acha de o senhor entregar a sua vida para Jesus aqui agora? Não, o senhor que sabe. Então, o senhor levanta a mão, eu quero orar pelo senhor. Orei por ele. Quando eu terminei, eu falei, por favor, aqui está o meu cartão, o senhor veja quanto que é, eu vou pagar todo o estrago do seu carro. O carro dele amassou todo o paralama lá e tal. Eu não sei quanto vai ficar, mas eu tenho condições de pagar. Fique tranquilo, eu vou pagar. Até hoje eu estou esperando ele ligar para mim e mandar esse orçamento. Nunca mais, já faz mais de 10 anos. Então, quando você não reage, aí Deus se agrada. Nunca reagir. Aliás, pastor, qual é o laboratório que o senhor mais pratica essa atitude de não reagir? Na minha casa, com a Cimeia. Olha lá o que você vai dizer para não apanhar da Cimeia, hein? Já que o senhor não reage... Então eu digo lá para toda a igreja escutar, aconteça o que acontecer em casa, a Cimeia sempre tem razão. E quem está me ouvindo aqui agora, se você é casado, eu quero dizer bem claro, meu filho, aconteça o que acontecer na sua casa, a sua esposa sempre tem razão. Então, quando isso é verdade, então não tem briga. Pastor, mas nós vivemos uma época em que o pastor não tem tanto valor mais como tinha antigamente, né? Infelizmente. Antigamente o pastor falava, o povo obedecia, acreditava e seguia, né? Hoje o pastor é confrontado com muita frequência e de forma muito veemente, né? E da onde buscar graça para não reagir aos ataques do ministério? Vida, só isso. Exatamente. Por que hoje os pastores são desacreditados? Exatamente porque, por culpa dos próprios pastores, que foram consagrados, mas nunca tiveram vida, nunca viveram aquilo que eles dizem que é um pastor. Pastor é um aperfeiçoador de santos. É um exemplo.
pastor, ele tem que ensinar primeiro com a vida dele, com a atitude, entendeu? E aí sim, depois com a palavra. Quando ele ministra a palavra, como é que eu vou falar isso? Bom, Matheus Henrique está preenchendo a ficha para fazer membresia, para ser membro da Igreja Batista da Lagoinha em Orlando. Ele gostou de lá e quis ficar lá. Aí o pastor Marcelo, que estava preenchendo a ficha dele, disse assim: Matheus, esse Edson José dos Santos, que é seu pai, ele é pastor? Ele disse: meu pai é pastor. Ele é aquele pastor da ovelhinha preciosa? Ele disse: é meu pai. Levantou da mesa: vem comigo. Levou ele até a sala do pastor André. Vai lá não. Ele disse: pastor André, esse moço aqui é filho de um pastor que tem nome no Brasil e foi missionário aqui na América por 5 anos. E eu conheço esse pastor porque ele pregou na Igreja Presbiteriana de Londrina durante uma semana só em João 3,16. Foi a igreja da minha irmã que eu fui fazer uma campanha. O Marcelo era o co-pastor lá naquela época. Aí o André Valadão olhou para o Matheus e falou assim: Matheus, você tem teologia? Ele disse: não tenho. Tudo bem. Então, você vai fazer o nosso curso de teologia, e enquanto isso você vai fazer um part-time aqui, 2 dias por semana, e eu vou lhe dar $1.500. E depois você vai ficar full-time na obra de Deus. Mas tudo isso porque é a história, né? Então, à medida, cada passo que você dá, Tiago, você está escrevendo a sua história. Por isso que a Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados. Esse verbo confirmar exige tempo e observação. Senão não existe confirmação. É assim que funciona. Muito bem. João 3,16. João 3,16. Por quê? A maior causa. Deus, o maior ser. Uau! Amor, o maior sentimento. Uau! O mundo, o maior grupo. O senhor continua. Da onde, pastor, é? O que lhe motiva a pregar tanto João 3,16? Porque João 3,16 é o coração da Bíblia, né? João 3,16 é tudo. Né? É o motivo fundamental pelo qual Deus enviou o seu próprio Filho, que é o amor eterno. Ou seja, como eu diria, a ação do amor de Deus nas entranhas do coração de Deus gerou uma reação, que é amar a mim e a você da maneira como Ele amou, enviando o seu próprio Filho. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe esse amor. Então, do seu pé à cabeça só tem amor. Tudo a sua palavra, o maior prêmio de tudo isso aí é você ter controle de você mesmo. E aí eu vou lhe explicar algo. Qual é a pessoa que você mais trata e menos conhece? É você mesmo. A pessoa que eu mais trato, mais tenho chamego e menos conheço, sou eu mesmo. À medida que eu aumento a minha intimidade com Deus, eu aumento o meu conhecimento de mim mesmo. Então, quanto mais íntimo eu estou com Deus, quanto mais Bíblia eu leio, quanto mais perto do Senhor, mais perto eu estou de mim mesmo. Eu tenho domínio total sobre mim, porque Ele habita em mim. Então, à medida que eu aumento a minha intimidade com Deus, eu aumento o meu conhecimento de mim mesmo. E quando você conhece você a si mesmo, você torna-se um gigante. Entendeu? E aí, você tem controle emocional para saber falar quando deve falar e não falar quando não deve falar. Quando eu chego numa reunião ou em qualquer lugar, eu digo: Senhor, me dá graça e me dá unção para me manter calado. E aí deixa os outros falar. Se porventura você for chamado a falar, o Deus que está em você, o Espírito Santo de Deus, ele vai colocar as palavras certas na sua boca.
E aí, quando isso é verdade, você não tem interesse e nem desejo aqui entre nós, pela primeira fileira, pelos primeiros lugares, por holofote. Não. Quem tem que ter holofote é Cristo na minha vida. Ele sim. E eu jogo esse holofote para todas as pessoas, falando do amor dele, como acabei de falar hoje para uma senhora lá na padaria, moça do caixa. E ela ficou com os olhos cheios de lágrimas. Sei que ele estava comigo. Pastor do céu, o que é que Deus fez ali agora? Só Deus, só da eternidade eu vou saber. Amor enorme. Então, quando isto é verdade, o Espírito de Deus está em você, eu não posso, desculpa, meu Deus do céu, não devia falar, mas eu não posso acreditar que o Espírito Santo de Deus está numa pessoa, está em alguém, e ele não pratica o bem, ele não ama. Não, tem algo errado. Então, quando o Espírito de Deus está em você, você tem prazer em ajudar as pessoas, você pensa mais nos outros do que em você mesmo. Sim, minha esposa às vezes me repreende. Ela diz assim, para com isso, você não é Jesus, você quer ser Jesus? Tudo bem. Ela é uma serva de Deus valorosa, evangelista, tanto quanto eu, mas ela tem já um outro temperamento. Um outro temperamento diferente do meu. Mas eu fico assim pensando, eu saio hoje, meu Deus, porque o Salmo 37 diz assim, confia no Senhor... Faz o bem. Faz o bem. Confiar no Senhor, todo mundo confia. Agora, fazer o bem, pense num desafio. Pastor Ezio, qual é o seu desafio? Fazer o bem. Fazer o bem é um grande desafio para mim. Pastor, o que representa José Wellington Bezerra da Costa para o senhor? Meu ícone. Tudo que eu sou, eu devo a Deus primeiramente e ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. Inclusive até para criar os meus filhos. Um dia eu sentei com ele. Perguntei para ele, ele deve lembrar disso. Pastor Zé Wellington, eu tenho meus filhos. Eu queria saber se algum dia o senhor deu uma chinelada em algum dos seus filhos ou uma cintada. Ele disse, nunca. Quem cuidava disso era minha esposa e tal. Graças a Deus, pastor, só queria ouvir isso aí. Eu nunca, nem puxão de orelha dei no Mateus, e muito menos na Rebeca. Então, meu pastor José Wellington é o meu ícone, ele é o meu exemplo, tá certo? É o meu norte. Sempre foi, sempre será. O senhor também é muito próximo, a gente percebe o carinho dele com o senhor e o respeito do senhor para com ele. Pastor José Wellington Costa Júnior, o nosso presidente da Assembleia de Deus no Brasil. Meu amigo, com toda a liberdade eu posso dizer isso, meu amigo, eu amo o pastor Wellington Júnior e eu tenho profunda admiração por ele como vice-presidente. Vou explicar por quê. O pior cargo que existe na igreja é o de vice, inclusive na iniciativa privada. Porque o vice não pode dar nem um passo para frente e nem um passo para trás. Ele tem que ficar do lado e meio agachado, que é para o pastor escorar dele de vez em quando. E eu fui o vice do pastor Dedé. Esse não foi fácil, não. Mas Deus me deu graça. Então, veja bem, eu admiro o pastor Wellington Júnior da maneira como ele conduz, principalmente quando o pastor não está. Assim, que submissão, meu Deus do céu. Agora, o pastor José Wellington, não, ele é o meu dragão sagrado, né? Muito bom. É certo ou não? Tá ele certo. É o meu norte, meu ícone. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer a atenção do senhor de estar aqui conosco hoje, participando do episódio 18. Eu que agradeço a honra do meu podcast. Deus, estou aqui, ó, só vou parar de tremer depois de 2 horas. Quem faz essa lista de convidados é o pastor Wellington Júnior. Uhum. E eu quero, então, agradecer a Deus pela oportunidade que ele me dá de poder estar aqui com o senhor nesse bate-papo. Já frisei, né, que o senhor tem uma participação grande no meu ministério, na minha vida. O senhor me achou, me colocou para trabalhar na igreja. Então, eu quero, em nome do pastor presidente, do vice-presidente, agradecer ao senhor por ter estado conosco aqui hoje. Tenho certeza que, mais uma vez, a história de vida, o testemunho do senhor vai abençoar muita gente, principalmente os obreiros, e vai, com certeza, também motivar aqueles que, assim como o senhor, amam a evangelização.
O senhor tem aí 1 minuto para fazer as suas considerações, agradecer ao presidente, o vice e encerrar. Quero agradecer ao meu pastor-presidente, pastor José Wellington, meu grande exemplo, e ao pastor Wellington Júnior, que me deu essa honra, esse privilégio de estar aqui nesta sala para poder falar um pouquinho das experiências que eu tive como servo de Deus, trabalhando aqui na Igreja do Belém. E quero agradecer e dizer ao pastor Wellington, meu pastor, e ao pastor Wellington Júnior, que, como eu sempre digo, essa inutilidade aqui está sempre à disposição. Eu sempre digo o seguinte, quando eu assumi o setor lá, eu sempre digo para a igreja, sempre ensino, eu estou aqui por enquanto. Agora que o pastor do céu vai chegar e dizer para mim, agora você terminou o seu tempo aí, você vai para ali ou para cá, não importa. Eu estou sempre pronto a dizer, eis-me aqui, pronto, para, inclusive a hora que ele achar que está na hora de eu jubilar, eu estou pronto também para seguir o conselho dele e a orientação dele. Para mim, a voz do meu pastor José Wellington é a voz de Deus. Para mim, a vontade do pastor José Wellington na minha vida é a vontade de Deus. Então, a decisão dele é uma decisão de Deus na minha vida, porque Deus colocou ele como meu pastor, meu profeta. Amém. Muito bem. Você acompanhou o episódio 18 do podcast da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo. Eu tive a honra, o privilégio de conversar com o pastor Edson José dos Santos, que foi meu pastor aí na década de 2000. Foi pastor do setor de Itaim e eu tive o privilégio de estar sob o seu comando. Terça-feira que vem, se Jesus não voltar, tem mais um Confradesp em Revista inédito. 9 da manhã, esperamos por você na ADFM 88.7 e no canal da Confradesp no YouTube. Fica ligadinho, acompanha a nossa programação 24 horas por dia, tem conteúdo, tem informação, tem novidades para abençoar você e abençoar a sua família. E no canal da Confradesp você pode conferir outros episódios. No episódio passado, conversamos com o pastor Flausilino Araújo dos Santos, o retrasado com o pastor Ezequiel Soares, mas já passaram por aqui os pastores José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, Cisaque Valadares, José Prado Veiga, Emanuel Barbosa e muitos outros. Com certeza assistindo, você será muito abençoado. Corre lá nas redes sociais e procura por ADFM 88.7, siga no Instagram, curta no Facebook, comente, participe da nossa programação. Temos outros programas como o Momento Missionário, Palavra em Foco, é um conteúdo super diversificado para abençoar a sua vida. E siga também Confradesp Oficial, para que você esteja bem informado das ações, das atividades da nossa convenção, dos nossos pastores e das igrejas que compõem o nosso ministério, o honrado Ministério do Belém. Tá certo? Pastor, conclua a nossa edição orando pelo nosso pastor, presidente, vice-presidente, pela nossa convenção, pelo Ministério do Belém. Amém. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, em cuja presença nós estamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, eu te rogo e suplico que a tua boa mão, Senhor, continue sobre a nossa igreja, sobre o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, sobre toda a sua família, sobre o nosso pastor Wellington Júnior, meu Senhor, a irmã Lídia e os seus filhos, meu Deus, sobre a diretoria da igreja, meu Deus, sobre os pastores setoriais, sobre o setor de Cidade Ademar. Abençoa também o Tiaguinho, meu Senhor, que é o teu porta-voz, meu Senhor, que está sendo aqui usado nas tuas mãos para produzir resultados para o teu reino, através desse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, que é entrevistar, meu Senhor, aqueles pastores, meu Deus, que passaram por aqui e que muitos hão de passar ainda. Que a tua boa mão continue sobre o Tiago, continue sobre essa emissora de rádio, sobre os funcionários aqui, sobre a diretoria. Enfim, que a tua boa mão, Deus, ó Deus Todo-Poderoso, continue sobre a tua igreja. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos a honra, a glória, a majestade e o domínio e te agradecemos. Amém e amém. Amém.
Deus abençoe você e até o episódio 19, se Jesus não voltar antes, tá certo? Um abraço.